Boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigado, professora Luciana, pelo convite. Sempre um prazer participar desses eventos da Escola de Música, onde eu me criei também e continuo me criando. Hoje o tema da palestra é transcrição musical. E então eu vou começar com a pergunta: o que é transcrição musical? O que eu entendo por transcrição? O que eu estou chamando de transcrição? Bom, é o processo de transcrever música em partitura, ou seja, é colocar o som no papel, digamos assim, dentro dos limites da notação musical. E essa é uma consideração importante, todo sistema de codificação tem suas próprias limitações. A escrita, por exemplo, não dá conta do discurso, Quer dizer, o texto não consegue registrar todas as nuances da fala. Aliás, passa bem longe disso, Porque a fala também tem música. E podemos pensar assim, os idiomas têm sua própria musicalidade. E até mesmo os diferentes sotaques de um mesmo idioma têm uma musicalidade que é peculiar. Como nós costumamos dizer, alguns são mais cantados, o mineiro, inclusive. Transcrever música, portanto, é um processo equivalente ao de transcrever um discurso, só que com outro código, que é o que nós, na cultura musical do Ocidente, chamamos de partitura. Então, assim como no caso do discurso falado, na música também nem tudo cabe na escrita. A interpretação é um exemplo disso. A interpretação ela vai além do que está escrito. É a contribuição criativa do intérprete. Existem alguns sinais que dão uma pista, por exemplo, do tom da fala. Vamos fazer uma pequena experiência aqui e tentar imaginar como seriam faladas as seguintes variações de escrita de uma mesma frase. Alguém aqui é do teatro? Ou já fez teatro? Hã? Não? Bom, a gente pode imaginar, se tivesse alguém mais desprendido, eu ia pedir uma ajuda aqui. Mas como que uma pessoa leria essa frase? Alguém quer ler? Fique quieto, por favor. Vamos ver agora com um outro tipo de pontuação. Fica quieto, por favor. Eu já mudei o jeito de falar, a entonação. Uma outra opção. Fica quieto, por favor, com ponto de exclamação. Já é diferente, São pequenos símbolos que mudam o jeito que a gente faz a leitura. Fica quieto, por favor, em caixa alta. Em caixa alta a gente já entende que é um som mais forte. Fica quieto, por favor. Aqui já é a mãe brava com o filho, Minha mãe aqui já deve ter falado isso várias vezes para mim. E essa última aqui eu nem vou ousar falar aqui para não estourar as caixas de som, mas se a gente vê então como que a notação, algumas diferenças assim nesse caso de texto, como que a gente poderia imaginar um diferente som, para aquela mesma frase. No caso da música, mesmo assim, não é tudo que pode ser transcrito. Há sempre muito mais informação na ação, na prática, do que no papel. E o mesmo acontece no caso da música e de partitura. A partitura é apenas um mapa, a música que é o território verdadeiro. Bom, então, sabendo que existem essas limitações, o que cabe em uma transcrição musical? E quais são os limites da notação? Bom, uma coisa que a gente pode observar é uma partitura, para a gente ver alguns elementos presentes nessa partitura. Eu vou pedir a ajuda para abrir um arquivo. Está na pasta. Francisco Mione, quando eu era pequenino, lá embaixo, o PDF.
Bom, aqui nessa partitura, a gente pode observar algumas informações, né, que dizem respeito, por exemplo, a som em silêncio, as figuras, as pausas, com relação ao ritmo, as próprias figuras, cada uma com o seu valor correspondente, a altura, a posição da figura na pauta, na vertical, a gógica, né? Por exemplo, nós temos aqui no começo uma informação de andamento, que diz mais ou menos o BPM, né? Batida por minuto, em que a música deve ser executada. E tem também uma indicação de caráter aqui, né? Expressivo. Mais para frente, nós vamos encontrar outras indicações de variações de agógica, por exemplo, aqui o afretando, a tempo, entre outras. Temos também dinâmica, né? Por exemplo, aqui nós temos uma indicação de pianíssimo, pianicíssimo, né? Que são indicações para dizer sobre a variação de volume, né? De intensidade. O que mais? Articulação e fraseado, por exemplo, quando a gente vê essa ligadura, o que está embaixo dela vai ser tocado legato. Eu consigo mexer aqui também. Outras coisas que a partitura também pode informar. O timbre, né? Por exemplo, se a gente vê escrito dolce, né? Dá para imaginar qual o timbre que a gente vai tirar do instrumento. A harmonia, né, que é o encontro das vozes, quando a gente tem acordes, a forma, né, que está na própria partitura também, os sinais de repetição, se a música está dividida em 2 ou 3 seções, se essas seções, por exemplo, podem ser A, B e A, quer dizer que o A repete. Algumas informações técnicas também, por exemplo, lá no começo, acho que aqui, por exemplo, sem pedal, né, isso tem a ver com a técnica desse instrumento aqui. E também, por exemplo, quando a gente tem uma partitura para violino, pizzicato, né, uma indicação que é para tocar as cordas com os dedos em vez do arco. Bom, então já deu para ver que é muita coisa, né, que a partitura informa, para além de nota e ritmo, né? Então, seguindo, basicamente os parâmetros do som, né, e os elementos básicos da música, os componentes expressivos, mas ainda assim tudo isso com muitas limitações, né? Então, como fazer transcrição? Quais são os pré-requisitos? Bom, eu sinceramente não sei se funcionam para todos os que eu vou dizer, se dão certo, mas eu sei o que funcionou para mim, né? E aliás, eu só posso dizer do que deu certo para mim. Então, eu vou listar aqui 5 que eu considero importantes, sendo o primeiro deles tocar de ouvido, né? Então, tocar de ouvido, para mim, é a chave para fazer transcrição. Tudo que eu disser aqui hoje, claro, tem um grande, na minha opinião, sempre implícito, né? Então, assim como no caso do idioma, tocar de ouvido é o primeiro passo, né, para aprender na prática, né? Aprendemos primeiro a falar, depois a ler e escrever, né? Então, na música, eu acredito que a aprendizagem deve seguir esse mesmo caminho. Eu não sou a favor de treinamento mecânico, né? Por exemplo, quando a gente vê alguns, hoje em dia está na moda, aplicativos, né, para treinar a percepção de intervalos e ritmo, outras coisas, assim, eu considero isso tudo muito mecânico, não é natural, assim, não é muito real. Eu gosto de partir sempre da realidade, né, de um repertório real e não desses exemplos artificiais, fabricados. Podem ajudar, claro, mas eu acho que não pode descartar esse outro lado. Então, o primeiro passo para fazer a transcrição é aprender a música, né? É decorá-la de ouvido.
mesmo que não seja para tocar, né, mas conhecer muito bem a música. É importante ter a música no ouvido, né, conhecer de cor, lembrar muito bem dela, saber de cor, ter no ouvido, isso tudo, para mim, é o primeiro passo. E alguns cursos de percepção, só uma consideração, cobram do aluno, por exemplo, fazer ditado sem uso de um instrumento, né? E eu pergunto assim, será que isso é mesmo necessário dessa forma, né? Para quê? Quando é que na vida profissional alguém vai fazer um trabalho dessa natureza, assim, longe de um instrumento, né? Eu algumas vezes tive de fazer provas de ditado, de harmonia e outras coisas sem qualquer auxílio, né? Qualquer apoio de instrumento. Eu fiz, mas sinceramente não vejo tanto sentido nisso, né? Talvez em graus muito elevados de percepção, que não é meu caso, o instrumento seja dispensável, né? Bastando o ouvido interno. Mas definitivamente não é meu caso, e eu acredito que também não é o da maioria dos alunos de cursos, né? de formação musical e até de graduação. Esses grandes compositores, né, talvez tenham alcançado assim, um nível de ouvido interno tão desenvolvido que realmente eram capazes de compor, ouvir música, né, sem o auxílio de instrumentos. Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, a gente conhece as histórias, né? Mas a gente tem que comer muito feijão para chegar lá. E claro que é importante tentar ler e escrever sem auxílio de instrumento, né? Mas eu acho que isso não pode ser o treinamento prioritário, né? Apenas um complementar. Quer dizer, não deve ser a regra. Bom, então, primeiro ponto, tocar de ouvido. O segundo tem a ver com ouvir vozes, né? E ouvir vozes, eu gosto muito da ideia da bifonia, né? Que é a junção da melodia com o baixo. O baixo é a linha mais grave da música, não necessariamente o instrumento contrabaixo. Então, se você educa o seu ouvido para escutar os baixos, né, já terá feito assim, um grande avanço no sentido de tirar a harmonia, aprender a harmonia da música, né? Pelo menos a harmonia básica. E depois acrescentam-se outras vozes, né, as dissonâncias, os movimentos melódicos. O pensamento ele deve ser horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? Ouvir os sons como vozes. Eu vou já dar um exemplo disso. Vou pedir ajuda de novo para o Fábio com um exemplo de áudio para ilustrar essa bifonia. Vitor Ramil, essa aí mesmo. Estrela, estrela, como ser assim, tão só e nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. Até aí tá bom. É uma melodia fácil de aprender. E essas duas primeiras estrofes são repetidas a música toda, é uma canção estrófica. E se a gente tivesse mais tempo, eu ia explorar mais esse exercício, mas eu vou já mostrar o resultado da bifonia, que é a melodia junto com o baixo. Ficaria mais ou menos assim. A melodia. Se a gente juntar essa melodia e o baixo, eu vou ter duas vozes. Então eu já tenho aqui duas vozes que formam o esqueleto da harmonia.
Esqueci do microfone, né? Eu vou mostrar, eu trouxe a transcrição dessa partitura, está dentro da pasta, Fábio, estrela, estrela, o arquivo em PDF, lá embaixo. Esse. Bom, então, as duas primeiras pautas trazem uma transcrição simplificada do ritmo, né? Então, eu tenho aqui um tipo de transcrição que traz a melodia com a letra e aqui a harmonia, os acordes. Depois nós vamos ver outros tipos de transcrição. Então, se eu tocar as notas que estão aqui, indicadas na cifra, na mão esquerda, fazendo baixo, e a melodia, eu tenho esse exemplo que eu dei. E se a gente completar os acordes, eu vou ter... Eu já completei, né, essa estrutura da melodia com o baixo, com um recheio de outras notas. Bom, por enquanto é esse o assunto. Depois eu vou falar sobre a segunda parte ali. Vou retomar aqui. Bom, então o terceiro ponto seria treinar o ouvido para ouvir os diferentes timbres dos instrumentos acústicos ou elétricos. Se eu conheço os timbres, né, dos vários instrumentos, é claro, vai ficar muito mais fácil de ouvir e identificá-los quando eu tiver uma situação de conjunto, né? Então, esse é bem óbvio, conhecer os timbres, né, dos instrumentos, tanto dos instrumentos acústicos quanto dos instrumentos elétricos, e de outras culturas também, por que não, né? Tem tantos instrumentos para conhecer. O quarto ponto seria escutar as camadas, as faixas, as pistas da música. Então, quando a gente acompanha o processo de gravação no estúdio, isso fica muito claro, né? A gente escuta cada um dos instrumentos, quando a gravação não é ao vivo, cada um dos instrumentos é gravado em cima de uma guia, por exemplo. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem uma ideia, principalmente quem nunca acompanhou esse processo. Está na pasta. Músicas divididas em pistas. Terceira pasta. Bom, vamos ouvir, por exemplo, primeiro só o piano. MP3, isso. Pode passar um pouquinho, acho que ele entra mais para frente. Um pouco mais no meio. Só porque eu falei o piano, parece que ele vai aparecer no arranjo mais para frente, ou então tem algum problema no áudio. Vamos tentar outro. O baixo. Ok, vamos ouvir a bateria. Etc. Então aqui a gente está ouvindo cada pista, né? Na gravação depois a gente junta
tudo e tem o resultado do arranjo. Então, treinar o ouvido, hoje em dia, é bem mais fácil, né? A gente tem todos esses recursos tecnológicos para isso. Eu acho que isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque exige menos esforço, né? Eu ainda peguei aquela época de fita cassete, que a gente ficava voltando para ouvir, né? CD também. Não tinha YouTube para ajudar. Então, esse seria um ponto importante, né? A escuta de camadas. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências com transcrição se deu na minha infância, quando eu assistia ao filme Amadeus, e eu vi uma cena em que Mozart ditava um trecho do Requiem para o Salieri, né? Naquela história romantizada que a gente vê no filme. Coitado, pintaram ele de vilão, um plano todo mirabolante, maligno. Mas na cena o Mozart ele está ditando as partes do Confutatis. E aí eu levei o teclado assim para frente da TV e fiquei, na época era VHS, né? Voltava e ficava lá ouvindo o que ele estava cantando, escrevendo e gravando num teclado arranjador, né? Dessa linha PSR da Yamaha, para depois ouvir tudo junto. Então esse seria o quarto ponto. E o quinto e último, não menos importante, talvez o mais importante, cantar, né? Que é uma dica que eu acho que é fundamental. E não estou falando de cantar só a melodia principal, não, mas cantar as outras vozes, né? Até outros instrumentos, pode ser até de música instrumental, né? Acompanhar, às vezes até com a ajuda de uma partitura pronta, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento do ouvido harmônico, né? O polifônico. Eu trouxe um exemplo de um arranjo que eu transcrevi, está na pasta, que é de vozes, é um arranjo vocal do grupo Boca Livre, Ponta de Areia. Wave. Será que o arquivo está sem... Vamos ver se vai abrir. Ponta de areia, ponto. Eu transcrevi e depois gravei cada voz. Coloca na partitura, por favor. Que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné. Lembro o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais. Para moças flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito ai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Tava no limite do meu grave ali. Mas esse foi um exercício, né? Uma transcrição de um arranjo vocal. E eu acho muito divertido depois ficar fazendo essas experiências de gravar, né, fazendo sobreposição. Hoje também é muito mais fácil gravar, né, ter um home studio. A gente consegue isso com muito mais facilidade do que antes. Então, cantar, né, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, para a gente desenvolver a escuta, né, e as competências, habilidades necessárias para um exercício de transcrição. E algumas pessoas perguntam, né, assim, a transcrição para quê? Qual que seria o propósito da transcrição? Às vezes é só por gostar de fazer mesmo, né? No nosso caso, que de música profissional, não é sempre que tem trabalho dessa natureza, né, de transcrição, mas eu acho que vai muito além de trabalho, é um treinamento, nem tanto de percepção. É um dos melhores, na minha opinião. E é um exercício, assim, dá muito gosto ver a transcrição completa, né? Quando a gente termina uma,
É igual quando você termina um jogo de videogame difícil e fica contente só por isso. Então, a transcrição, ela envolve alguns tipos também de transcrição. Eu posso ter, por exemplo, a transcrição só de um ritmo, né? Se eu for tocar pandeiro, por exemplo. O pandeiro tem nuances, né? Variações de timbre também, que podem ser notadas, mas basicamente é uma linha, né, com um ritmo específico. E depois eu posso transcrever só uma melodia, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, nem cifra. Ou então eu posso transcrever só uma cifra, né, que é um outro tipo de partitura muito usado. Por exemplo, quando a gente vai tocar num grupo de música popular, às vezes a partitura é só essa cifra, assim, com umas barras dividindo o compasso. Né? Ali a gente vai montando os acordes, fazendo um encadeamento, quem está tocando um instrumento harmônico, como é o caso do piano. E um outro tipo seria a melodia cifrada, que é igual aquele exemplo que eu mostrei de estrela a estrela. E tem um último tipo aqui, que é a grade, quando a gente faz uma transcrição mais completa, né, de uma música ou de um arranjo mesmo. Eu vou já mostrar um exemplo disso. Né? E muitas vezes o arranjo é aberto também, não é fixo, né, como é o caso de uma música que eu trouxe. Vou controlar o tempo aqui para a gente não extrapolar. Mas então, bom, eu acho que eu vou mostrar de uma vez transcrição. Fábio, acha para mim aquele mesmo arquivo, estrela, estrela. Aqui é só para a gente ver uma diferença de transcrição. Como se transcreve uma interpretação? Né? Qual que é a melhor opção de escrita? Então, a escolha de fazer transcrição mais quadrada, digamos assim, né? É um guia, né? Um pouco preciso do que realmente acontece na interpretação mesmo, seria aquela de cima. Né? Eu escrevi o ritmo mais simples ali. E depois, nas duas pautas de baixo, o ritmo já está mais elaborado aqui, ó, com que alteras, né, nota pontuada, ritmo pontuado aqui, ligadura de duração. Então, quer dizer que quanto mais próximo da interpretação, mais complexo tende a ficar essa parte da notação rítmica. Às vezes fica até inviável a leitura, né? E no caso de música popular, é bom também deixar uma margem para a interpretação, né? Faz parte desse estilo a liberdade de interpretação pelo intérprete. Então, é sempre difícil escolher, né, se a transcrição vai procurar uma aproximação mais fiel da interpretação, se aquilo é parte da composição, ou se ela vai servir mais como apoio, né, para dar uma ideia do contorno melódico, deixar uma boa margem de liberdade para o intérprete, né, sendo... E claro que, em alguns casos, a melhor referência é a própria gravação, que é uma referência auditiva, né? Eu vou mostrar um exemplo que é uma transcrição de grade. Ela está na pasta Samba Erudito. Essa é uma música do Paulo Vanzolini e eu fiz a transcrição da grade, do arranjo da Mônica Salmazo, Teco Cardoso e Nelson Aires, de um álbum chamado Alma Lírica Brasileira. Então, eu acho que é sempre legal também informar qual que é a fonte, né, da transcrição. Tem um vídeo dela, que está na mesma pasta. Essa deu bastante trabalho para fazer, e, de novo, foi só pelo exercício, mas valeu a pena. Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont. Fui aos aires sem medo, fui ao fundo do mar, como o velho Picard. Só pra me exibir, só pra te impressionar. Fiz uma poesia como Olavo Bilac. Por enquanto, só voz e piano. Pra te dar um Cadillac, mas você nem ligou para tanta proeza. Põe um preço tão alto na sua beleza. Então, como Churchill, eu tentei outra vez, mas você
foi demais pra paciência do inglês. Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Agora entra um tamborim e a flauta baixa. Ótimo, até aí tá bom, obrigado. E repete, né? Depois, Fábio, só te pedir uma ajuda. Volta no arquivo, coloca um pouquinho mais pra frente, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Aí já tá bom. Isso é o áudio do programa que eu usei para transcrever, executando a partitura. Claro que é super artificial, mas dá para ter uma ideia. Ótimo, obrigado. E tem um outro que tem banda, né, que eu vou mostrar só um trechinho. Tá na outra pasta. Skank, Dois Rios. Esse aí. Esse é uma grade bem mais carregada, porque tem mais instrumentos. A banda, né? O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro, a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção. O sol é o pé e a mão. Deixa eu passar um pouquinho pra frente. O sol é a mãe e o pai. Isso. Como eu fiz também. Aí a banda já tá mais presente. Só pra poder conhecer. Aqui nós temos voz, piano, órgão, violão, baixo, a percussão e a bateria. Sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros, sem direção. Tá ótimo, obrigado. E o meu Isso, então, esses dois exemplos de transcrição de grade, né? Essas dão mais trabalho, e a transcrição do próprio arranjo, né? Nesse caso, mais fechado. Bom, por último, se a gente falar de transcrição como um gatilho para arranjo e composição, a transcrição ela pode ser o primeiro passo para um arranjo, ou até mesmo para uma criação. No caso do arranjo foi o que eu fiz, por exemplo, com Paixão e Fé, Cio da Terra e outras músicas, que depois de fazer a transcrição, eu abri essa transcrição em arranjos. E no caso de Paixão e Fé, por exemplo, foi muito legal de fazer porque é uma música que não tinha uma partitura boa assim, né, dessa música. O próprio Tavinho Moura mesmo depois agradeceu quando eu mandei para ele e a gente encontrou, e ele falou que vai passar essa partitura quando as pessoas pedirem, e ela realmente deu muito trabalho, é uma música difícil, né, harmonia bem elaborada. Então vou mostrar um trechinho já vou direto para o arranjo. Aliás,
Vou mostrar a transcrição primeiro, que é só uma imagem. Está na pasta. É uma das duas aí. Tavinho Moura e Fernando Brant. Deve ser a de cima. Essa pasta aqui. Pode ser essa aqui, ó, do Tavinho Moura. Essa aqui é a transcrição em forma de melodia cifrada, né? Eu optei por esse tipo de transcrição, porque aí a gente pode ler, né, em vários instrumentos e usar para abrir um arranjo, como eu fiz para coro e piano. Aí eu vou mostrar, está no YouTube, naquele link, esse aí. Esse é o coral da minha cidade, Pequenos Cantores de Cássia, e eles enfrentaram a música e conseguiram executar o arranjo, que não é fácil. Agora o refrão é bem conhecido. Tá, joia. Obrigado. E no outro link, essa música, eu queria mostrar um pouquinho da transcrição dela antes, que é curtinha, mas assim, deu um trabalho. Todo mundo conhece a música, tá na pasta O Cio da Terra, de cima. Esse arquivo. Bom, a melodia não tem mistério, mas a parte rítmica é difícil, dá para ver aqui pela quantidade de mudanças de compassos, né? 2x4, 4x4, de novo 2x4, 3x4, 2x4, 5x8, 4x4, 5x8, de novo 4x4. E assim, não é de improviso não, o Milton canta assim sempre, todas as vezes. É muito comum encontrar transcrições que facilitam, né? Transformam tudo em 4, mas eu acho que perde, né, a essência ali. O legal é que soa tão natural, assim, e a escrita é difícil, é engraçado, né? Eu tenho certeza que ele não compôs escrevendo, né? Ele fez isso com voz e violão, mas ele com total consciência, né, da métrica, e deu bastante trabalho. No vídeo dá para ver, o regente, ele teve que dar uma estudada para conseguir reger. Pode colocar aí. Esse é um encontro de coros da Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil.
esse foi um arranjo que surgiu a partir da transcrição, né? Se eu não tivesse feito aquela primeira transcrição, eu não teria tido, né, desejo e também ali o exercício, né, da criação do arranjo. Bom, então assim a gente encerra essa parte, né, a palestra sobre transcrição. Espero que tenha clareado um pouco o assunto para todos.